Olha, hoje pela manhã o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o bairro Renascer. Motivo? Uma casa incendiada. O bombeiro chegou lá no local e percebeu que nesta casa não havia ninguém. Mas essa história começou ontem à noite, desta casa incendiada que você está vendo as imagens. Na verdade, ontem à noite, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h15 da noite para socorrer um cidadão. O nome dele é João, tem 65, 68 anos, que havia sido agredido no bairro Renascer por várias pessoas. Bom, o Corpo de Bombeiros acionou a polícia, a viatura, e a viatura acompanhou o Corpo de Bombeiros até a casa desse senhor. Chegando no local, a viatura foi socorrer ele tinha sido espancado por algumas pessoas lá do bairro que não foram identificadas. E conforme relato do Corpo de Bombeiros, ele estava com um corte muito profundo na cabeça, fora hematomas que ele acabou adquirindo da surra que ele levou. Hoje pela manhã, para você ver como fecha o esquema dessa ocorrência, a casa que pegou fogo é justamente a casa dessa pessoa, que ontem foi socorrida pelo ASO do Corpo de Bombeiros, que havia sido espancada, que está internada no Hospital São José. A história que eu soube é mais ou menos o seguinte: diz que esse senhor, aproximadamente 65, 68 anos, ele acabou cometendo atos sexuais lá no bairro. Ou seja, a informação que nós recebemos extraoficial é que ele teria mostrado as partes íntimas dele para algumas mulheres, e isso revoltou o próprio pessoal do bairro. Por isso houve essa reação, essa tentativa de linchamento nele, ou pelo menos um corretivo, como se vamos falar assim na questão mais popular. Aí algumas pessoas se uniram, se juntaram, acabaram espancando ele, acabaram batendo nele, ele foi levado para o hospital, e o Corpo de Bombeiros hoje, quando recebeu o chamado de uma casa em chamas no bairro Renascer, acabou descobrindo que essa casa é dele. Ele morava sozinho, e além dele morar sozinho na casa, ele ainda é conhecido no bairro como acumulador de lixo, ou seja, ali onde ele morava havia muito lixo, muito material inflamável, tanto que relata do bombeiro que quando chegou na ocorrência, na própria rua da casa dele, já tinha uma série de lixos ali jogados. Então essa é a história do incêndio que aconteceu hoje pela manhã. O João foi para o hospital, estranhamente a casa dele pegou fogo, estranhamente, vocês entenderam o que eu quero dizer. Ele não tem mais como voltar para o bairro Renascer. Essa foi a ocorrência que começou ontem à noite, Polícia Militar e Bombeiro, e evoluiu hoje também para o bombeiro para apagar o incêndio. Uma pessoa só causou todo esse trabalho de ocorrência aqui, para o Corpo de Bombeiros, que provisoriamente está aqui. Eu conversei com o sargento, o chefe de socorro, ele passou as informações e ele realmente falou: olha, ontem à noite era outro oficial, começou com ele e terminou hoje de manhã com esse incêndio no bairro Renascer. E aí a população lá não perdoa, fez ato que não deveria fazer, para lá acredito que não dá para voltar. Do hospital vai ter que ser abrigado em outro lugar.